No vasto território do Texas, onde o céu se encontra com a terra num horizonte infinito, nasceu Dante Fierro. Seu nome carregava o fogo que ardia em suas veias, e sua reputação o precedia como a sombra que anuncia o temporal. Era conhecido em todos os rodeios, bares e fazendas como o cowboy mais perigoso para os corações femininos, um pássaro de fogo que voava livre, deixando apenas cinzas onde pousava. Dante não era apenas bonito, era magnetismo puro em forma humana. Seus olhos cor de âmbar brilhavam como brasas na escuridão, sua voz grave ressoava como o trovão distante, e suas mãos calejadas pelo trabalho duro sabiam ser surpreendentemente gentis quando tocavam a pele de uma mulher. Ele cavalgava pela vida como cavalga um Mustang selvagem, sem rédeas, sem destino certo, movido apenas pela sede de liberdade e pela paixão ardente que corria em seu sangue. Aos 32 anos, Dante havia deixado um rastro de corações partidos por todo o sudoeste americano. Não por maldade, mas por natureza. Era um espírito inquieto, um nômade moderno que não conseguia se fixar em lugar algum por mais de algumas semanas. As mulheres se apaixonavam por sua intensidade, pelo jeito como as olhava como se fossem as únicas no mundo, pelo modo como sussurrava promessas ardentes em seus ouvidos durante as noites de paixão desenfreada. Vai se entregar para mim como se fosse a primeira vez, dizia ele, com aquela voz rouca que fazia qualquer mulher tremer. E elas se entregavam, perdidamente, completamente, apenas para acordar numa manhã fria e descobrir que Dante havia partido com o primeiro raio de sol, levando consigo apenas as lembranças quentes de uma noite inesquecível. Sarah, a filha do banqueiro de Austin, chorou por semanas. Helena, a professora de San Antônio, queimou todas as cartas que ele havia escrito. Maria, a cantora de El Paso, compôs uma canção sobre o homem que roubara sua alma. Todas elas guardavam a mesma lembrança, a de ter sido amada com uma intensidade que beirava a loucura, apenas para descobrir que eram mais uma conquista no livro de memórias de Dante Fierro. Mas Dante não sentia remorso. Acreditava que estava oferecendo algo precioso, noites de paixão absoluta, momentos onde o tempo parava e só existia o calor de dois corpos se encontrando numa dança primitiva de desejo. Ele era honesto em sua desonestidade. Nunca prometia para sempre, nunca falava de amor eterno. Era puro instinto, pura paixão, puro fogo consumindo tudo ao seu redor. Foi num dia de junho escaldante que Dante chegou à pequena cidade de Esperanza, no coração do Texas. A cidade não passava de um ponto no mapa, com suas casas baixas de madeira, uma igreja branca que desafiava o tempo, e um bar que servia de centro social para os moradores locais. Dante havia parado ali apenas para descansar seus cavalos e reabastecer seus suprimentos antes de seguir viagem para o Novo México. O calor era sufocante, o tipo que faz o asfalto ondular como miragem no deserto. Dante amarrou seus cavalos na frente do salão do Jake e empurrou as portas de vai-vem, procurando pela sombra fresca e por uma cerveja gelada. O lugar estava quase vazio. Apenas alguns fazendeiros locais jogando pôquer numa mesa dos fundos e um homem solitário no balcão, afogando as mágoas numa garrafa de uísque. Foi quando ela entrou. Isadora Delacroix movia-se como uma tempestade silenciosa. Seus cabelos negros como a noite caíam em ondas até a cintura, e seus olhos verdes brilhavam com uma intensidade que rivalizava com a de Dante. Ela usava um vestido simples de algodão branco que contrastava com sua pele bronzeada pelo sol do Texas, mas havia algo nela que a fazia parecer uma rainha em meio aos súditos. Dante sentiu algo estranho acontecer em seu peito quando a viu. Era como se um punhal gelado tivesse perfurado o fogo constante que ardia ali dentro. Pela primeira vez em sua vida, ele experimentou aquela sensação que tantas mulheres haviam descrito para ele. O mundo parando, o ar rarefiando, o coração disparando como um cavalo em fuga. Isadora não o notou de imediato. Ela se dirigiu diretamente ao bar, pediu um copo de água e conversou brevemente com Jake, o proprietário. Dante observou cada movimento dela, hipnotizado pela graciosidade felina com que se movia, pela forma como seus lábios se curvavam quando sorria, pelo modo como seus olhos brilhavam quando ria de alguma piada que Jake havia contado. Quem é ela? Perguntou Dante ao se aproximar do balcão. Jake o olhou com um misto de advertência e diversão. Essa é Isadora Delacroix.
Chegou aqui há 6 meses, comprou a velha fazenda dos Henderson. É francesa, ou pelo menos foi o que disse. Mantém-se reservada, mas é uma boa vizinha. Francesa, murmurou Dante, intrigado. Havia algo exótico e misterioso em Isadora que despertava todos os seus instintos predadores. E está solteira? Está, mas não se engane, cowboy. Já vi homens melhores que você tentarem a sorte com ela e saírem com o rabo entre as pernas. Essa mulher tem fogo suficiente para queimar um exército inteiro. A advertência de Jake apenas aumentou o interesse de Dante. Ele havia conquistado princesas e camponesas, ricas herdeiras e trabalhadoras simples. Uma francesa misteriosa em Esperança não seria páreo para seu charme devastador. Aproximou-se de Isadora com a confiança de quem havia vencido todas as batalhas do coração. Posso oferecer-lhe uma bebida, senhorita? Ela se virou para ele lentamente, e Dante sentiu-se como se estivesse sendo analisado por um predador. Seus olhos verdes o percorreram da cabeça aos pés com uma intensidade que o fez se sentir nu e vulnerável. Não costumo aceitar bebidas de estranhos, disse ela, e sua voz tinha um sotaque suave que fez algo se revirar no estômago de Dante. Era melodiosa, sensual, perigosa. Sou Dante Fierro, apresentou-se, tirando o chapéu numa cortesia exagerada. E imagino que uma mulher como você não esteja acostumada com estranhos comuns. Isadora sorriu, mas não foi o sorriso dócil que ele esperava. Foi um sorriso de predadora que acabará de avistar sua presa. E o que o faz pensar que você não é comum, Sr. Fierro? A pergunta o pegou desprevenido. Geralmente, as mulheres já estavam derretidas a essa altura da conversa. Mas Isadora o encarava com uma frieza calculada que o irritou e o fascinou ao mesmo tempo. Talvez precise descobrir por si mesma, retrucou ele, recuperando a compostura e permitindo que seu sorriso mais sedutor se espalhasse pelo rosto. Talvez, concordou ela, terminando sua água. Ou talvez eu já tenha visto homens suficientes como você para saber exatamente o que esperar. E com isso, ela saiu do bar, deixando Dante parado ali, com a boca aberta e o ego ferido pela primeira vez em anos. Durante os dias seguintes, Dante encontrou-se incapaz de deixar Esperança. Toda manhã ele acordava com a intenção de partir, mas sempre encontrava uma desculpa para ficar mais um dia. Seus cavalos precisavam de descanso. O clima estava muito quente para viajar. Havia ouvido falar de trabalho nas fazendas próximas. A verdade era que Isadora havia se tornado uma obsessão. Ele a observava de longe enquanto ela fazia suas compras na cidade. Notava como todos a tratavam com respeito e cautela. Via como ela sorria para as crianças, mas mantinha os homens à distância com um olhar gelado. Dante começou a frequentar os mesmos lugares que ela, esperando por uma oportunidade de iniciar outra conversa. Mas Isadora parecia capaz de evitá-lo sem esforço, sempre saindo de um estabelecimento momentos antes dele entrar, ou escolhendo caminhos que não cruzavam com os dele. Foi Jake quem finalmente lhe contou a história. Ela não é apenas francesa, disse o proprietário do bar numa noite, enquanto limpava copos e observava Dante beber sozinho no balcão. É viúva. O marido morreu na França, alguma coisa sobre um acidente. Ela veio para cá fugindo das lembranças, pelo menos é o que se comenta. A informação atingiu Dante como um soco no estômago. Viúva. Isso explicava a dureza em seus olhos, a forma como mantinha todos à distância. Ela havia amado e perdido, e agora estava encapsulada em sua dor como uma pérola numa concha fechada. Pela primeira vez em sua vida, Dante sentiu compaixão genuína por uma mulher. Não apenas desejo ou atração, mas uma vontade real de protegê-la, de fazer com que sorrisse novamente, de trazer calor para aqueles olhos verdes que pareciam congelados no inverno eterno da perda. Dante mudou de estratégia. Ao invés de tentar impressioná-la com seu charme habitual, começou a demonstrar interesse genuíno por sua vida. Descobriu que ela criava cavalos em sua fazenda, que tinha um talento especial para domar os mais selvagens,
que lia livros de poesia francesa à luz das velas nas noites solitárias. Começou a deixar presentes anônimos em sua propriedade. Flores silvestres colhidas no campo. Livros de poesia que encomendou especialmente de Austin. Uma vez, quando soube que ela estava com problemas com um cavalo particularmente difícil, apareceu em sua fazenda no meio da noite e domou o animal, desaparecendo antes que ela pudesse vê-lo. Isadora sabia que era ele. Jake havia contado sobre o misterioso cowboy que não conseguia deixar a cidade, sobre como ele perguntava sobre ela, sobre como parecia diferente dos outros homens que já haviam tentado conquistá-la. Uma noite de julho, quando a lua cheia iluminava o Texas como um holofote celestial, Isadora finalmente o confrontou. Dante estava sentado no curral de sua fazenda, observando os cavalos pastarem sob o luar, quando ela apareceu como uma sombra materializada. "Por que você não vai embora?" perguntou ela, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. Dante se virou lentamente. Ela estava ainda mais bonita sob a luz da lua, como uma deusa da noite que havia descido à terra para atormentá-lo. "Porque não consigo", admitiu ele, e a honestidade de sua resposta o surpreendeu. "Você é como todos os outros", disse ela, mas havia menos convicção em sua voz do que antes. "Vê uma mulher e pensa que pode conquistá-la com presentes e persistência." "Não", disse Dante, levantando-se e caminhando lentamente em direção a ela. "Eu costumava ser assim. Mas você é diferente. Você me fez diferente." Isadora riu, mas foi um riso amargo. "Você não me conhece. Não sabe nada sobre mim. Sei que você amou alguém tão profundamente que ainda carrega a dor como uma cicatriz invisível", disse ele, parando a poucos passos dela. "Sei que você veio para cá fugindo não apenas das lembranças, mas do medo de amar novamente. Sei que você olha para mim e vê perigo, porque sabe que eu poderia fazê-la sentir novamente." As palavras dele a atingiram como flechas certeiras. Isadora sentiu suas defesas vacilarem pela primeira vez em meses. "Você não sabe de nada", sussurrou ela, mas sua voz tremia. "Então me conte", pediu Dante, dando mais um passo. "Me conte sobre ele. Me conte sobre a dor. Me conte por que você se esconde aqui como uma princesa numa torre." Isadora fechou os olhos, como se a simples menção do passado fosse física. Quando os abriu novamente, havia lágrimas não derramadas brilhando como diamantes à luz da lua. "Ele se chamava Henry", começou ela, sua voz mal passando de um sussurro. "Nos conhecemos em Paris, quando eu tinha apenas 19 anos. Ele era pintor, um artista com alma de poeta e mãos capazes de criar milagres numa tela." Dante sentiu ciúmes de um homem morto, uma sensação tão estranha que o deixou nauseado. "Nos casamos depois de um ano de namoro", continuou Isadora, agora olhando para as estrelas como se pudesse ver Henry lá em cima. "Foram 5 anos perfeitos. Ele me amava com uma intensidade que eu pensava ser impossível. Dizia que eu era sua musa, sua inspiração, sua razão de viver." "O que aconteceu?" perguntou Dante, embora não tivesse certeza se queria saber. "Um acidente de carruagem", disse ela, e agora uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha. "Estava voltando de uma exposição em Montmartre quando os cavalos se assustaram. Henry morreu tentando proteger uma criança que havia caído na rua." O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Dante entendeu, finalmente, porque ela mantinha todos à distância. Havia conhecido o amor verdadeiro, o tipo de amor que acontece uma vez na vida, e agora estava condenada a viver para sempre na sombra daquela perda. "Por isso você veio para cá", disse ele, não como pergunta, mas como constatação. Não suportava Paris sem ele. Cada rua, cada café, cada ponte sobre o Sena me lembrava do que havíamos perdido. Vendi tudo e comprei a passagem para a América, pensando que a distância aliviaria a dor. E aliviou. Isadora sorriu tristemente. "A dor nunca vai embora, Dante. Apenas aprende-se a conviver com ela. Como um osso quebrado que cicatriza torto, você pode usá-lo novamente, mas sempre vai doer quando chove." Dante sentiu algo se partir dentro de seu peito. Pela primeira vez em sua vida,
Ele queria curar alguém ao invés de conquistá-la. Queria ser o sol que derreteria o gelo ao redor do coração de Isadora. Queria provar que era possível amar novamente sem trair a memória do primeiro amor. Eu poderia fazê-la feliz, disse ele, e a vulnerabilidade em sua voz o surpreendeu. Você poderia me destruir, respondeu ela, olhando nos olhos pela primeira vez desde que começaram a conversar. E eu poderia destruir você. Durante as semanas seguintes, Dante e Isadora começaram a se encontrar secretamente. No início, eram apenas conversas. Ela falava sobre Henri e a vida em Paris, ele contava sobre suas viagens e as cidades que havia conhecido. Gradualmente, as conversas se tornaram mais íntimas, mais pessoais. Dante descobriu que Isadora tinha um riso cristalino quando baixava a guarda, que sabia citar Baudelaire de memória, que chorava lendo Victor Hugo. Ela descobriu que Dante não era apenas o conquistador sem coração que sua reputação sugeria. Havia profundidade em seus olhos âmbar, uma solidão que rivalizava com a dela. Você já amou alguém de verdade? Perguntou ela numa tarde, enquanto caminhavam pela margem do rio que cortava a propriedade dela. Dante pensou por um longo momento antes de responder. Pensei que sim, algumas vezes. Mas agora percebo que era apenas paixão, desejo. Nunca senti por ninguém o que Henri sentia por você. E o que você sente por mim? A pergunta saiu antes que ela pudesse contê-la. Dante parou de andar e a encarou com uma intensidade que a fez tremer. Sinto como se estivesse morrendo e renascendo ao mesmo tempo. Como se todos os anos da minha vida antes de te conhecer não tivessem passado de um ensaio para este momento. Isadora sentiu seu coração acelerar perigosamente. Havia prometido a si mesma que nunca mais se permitiria sentir assim. Mas Dante estava quebrando todas as suas defesas com a facilidade de quem derruba um castelo de cartas. Não diga coisas assim, sussurrou ela. Por quê? Porque são verdadeiras. Porque me fazem querer coisas que jurei nunca mais querer. Dante se aproximou até que pudesse sentir o perfume dela, uma mistura de lavanda e algo selvagem que era puramente Isadora. E o que você jurou nunca mais querer? Ser tocada por mãos que não sejam as dele, disse ela, mas não se afastou. Ser beijada por lábios que não sejam os dele. Ser amada por alguém que não seja ele. E se eu pudesse provar que é possível amar novamente sem diminuir o amor que você sentia por Henri? Isso é impossível. É? Dante ergueu a mão e tocou gentilmente o rosto dela, sentindo-a tremer sob seus dedos. O coração não é como um copo que se esvazia quando você despeja seu conteúdo. É como uma fonte que pode amar muitas vezes, de formas diferentes, mas sempre intensamente. Isadora fechou os olhos, lutando contra o desejo de se entregar àquele momento. Você não entende. Se eu me permitir amar você, será uma traição à memória dele. Ou talvez seja exatamente o que ele gostaria, que você fosse feliz novamente. A lógica de Dante era impecável, mas Isadora ainda lutava contra anos de dor e culpa autoimposta. Quando abriu os olhos novamente, havia uma determinação férrea neles. Eu preciso de tempo, disse ela. Eu tenho todo o tempo do mundo, respondeu Dante, e pela primeira vez em sua vida, ele realmente quis dizer isso. O momento da rendição veio numa noite de tempestade em agosto. Isadora estava sozinha em sua fazenda quando os ventos começaram a uivar como almas penadas, e a chuva desabou sobre o Texas com a fúria de uma vingança divina. Um dos postes da cerca foi derrubado por um raio, e seus cavalos se dispersaram pelo campo, assustados e desorientados. Dante apareceu como um anjo salvador no meio do caos. Estava encharcado até os ossos, mas trabalhou incansavelmente para reunir os animais e consertar a cerca improvisadamente até que a tempestade passasse. Isadora o observava da varanda, hipnotizada pela forma como ele se movia na chuva, como se fosse um com a tempestade. Quando o trabalho estava feito e os cavalos seguramente guardados no estábulo, Dante subiu os degraus da varanda, pingando água por todo lado. Seus cabelos escuros estavam colados à cabeça, e seus olhos âmbar brilhavam como fogo molhado. Você vai pegar pneumonia, disse Isadora, mas não conseguiu esconder a preocupação em sua voz. Vale a pena, se isso significa que você se preocupa comigo,
respondeu ele, sorrindo. Isadora tentou manter sua compostura, mas algo na forma como ele a olhava, ainda pingando da chuva que havia enfrentado para ajudá-la, quebrou a última de suas resistências. Entre, disse ela, abrindo a porta. Vou buscar roupas secas. Dante a seguiu para dentro da casa, seus olhos percorrendo o ambiente íntimo onde Isadora vivia. Era simples mas aconchegante, com livros espalhados por toda parte e fotografias de Paris nas paredes. Havia uma foto de Henri na mesa de centro, um homem de aparência gentil com olhos bondosos e sorriso caloroso. Ele era bonito, disse Dante, olhando para a foto. Era, concordou Isadora, voltando com uma toalha e uma camisa seca. Mas não como você. Dante se virou para ela, surpreso pela admissão. Como eu sou. Isadora se aproximou dele lentamente, como quem se aproxima de um fogo que pode tanto aquecer quanto queimar. Você é perigoso. Henri era segurança, estabilidade, um porto calmo. Você é a tempestade. E você tem medo de tempestades? Deveria ter, sussurrou ela, agora tão perto que podia sentir o calor emanando do corpo molhado dele. Mas descobri que talvez prefira a tempestade ao porto seguro. Foi Dante quem fechou a distância entre eles, suas mãos encontrando o rosto dela com uma gentileza que contrastava com sua reputação de homem selvagem. Isadora, murmurou ele, seu nome soando como uma oração em seus lábios. Não fale, pediu ela. Se você falar, eu posso mudar de ideia. E então ela o beijou. Foi um beijo desesperado, cheio de meses de resistência que finalmente se desfaziam como açúcar na chuva. Isadora se entregou completamente àquele momento, permitindo que todas as sensações que havia negado a si mesma ressurgissem com força total. Dante a beijou de volta com uma paixão que superava todas as suas conquistas anteriores, porque pela primeira vez ele não estava apenas tomando, estava dando, se entregando, se rendendo. O que se seguiu foi um período de paixão ardente que consumiu ambos como um incêndio na savana. Dante se mudou informalmente para a fazenda de Isadora, e passaram dias inteiros perdidos um no outro, redescobrindo o prazer físico e emocional de amar completamente. Dante revelou-se um amante diferente do que havia sido com todas as outras mulheres. Com Isadora, não era apenas paixão, era adoração. Ele a tocava como quem toca uma obra de arte preciosa, beijava-a como quem bebe da fonte da juventude, fazia amor com ela como se cada vez fosse a primeira e a última. Você me faz sentir coisas que eu pensei que nunca mais sentiria, sussurrou Isadora numa manhã, deitada nua nos braços dele enquanto o sol nascente pintava o quarto de dourado. Você me fez descobrir coisas que eu nunca soube que podia sentir, respondeu Dante, seus dedos traçando padrões invisíveis na pele sedosa dela. Eles falaram sobre o futuro pela primeira vez. Dante falou em se estabelecer, em transformar a fazenda dela no lar que ele nunca havia tido. Isadora falou em deixar o passado finalmente descansar, em permitir-se ser feliz novamente sem culpa. Sou seu pássaro de fogo, murmurou Dante contra o pescoço dela numa noite particularmente apaixonada. E você é minha tempestade. Juntos, podemos incendiar o mundo. Ou nos destruir mutuamente, respondeu ela, mas estava sorrindo quando disse isso. Por 3 meses, viveram num paraíso particular onde só existiam eles dois e a paixão que os consumia. Dante havia encontrado finalmente o que procurava sem saber durante toda a vida, não apenas uma mulher, mas a outra metade de sua alma. Isadora havia aprendido que era possível amar 2 vezes na vida, e que o segundo amor não diminuía o primeiro, apenas provava que o coração humano tinha capacidade infinita para a felicidade. Foi numa manhã de novembro que o passado veio cobrar suas dívidas. Dante estava no estábulo cuidando dos cavalos quando ouviu o som de cascos se aproximando. 3 homens a cavalo surgiram na estrada empoeirada, e Dante os reconheceu imediatamente, eram caçadores de recompensas. Dante Fierro, gritou o líder do grupo, um homem cruel chamado Black Murphy. Você está preso por roubo e sedução. Dante sabia que esse dia chegaria eventualmente. Seu passado estava cheio de mulheres furiosas e maridos traídos, alguns com conexões poderosas o suficiente para colocar uma recompensa em sua cabeça. Mas agora,
Pela primeira vez, ele tinha algo a perder. Que tipo de acusação é essa? Perguntou ele, mantendo as mãos visíveis mas próximas à arma. Sarah Wellington, filha do banqueiro de Austin, diz que você roubou suas joias e fugiu, disse Murphy, cuspindo no chão. O pai dela quer você de volta para enfrentar a justiça. Dante lembrou-se vagamente de Sarah, uma das muitas mulheres que havia deixado para trás. Ele nunca havia roubado nada dela, mas sabia que uma mulher rejeitada era capaz de inventar qualquer história para se vingar. E se eu não for? Então vamos ter que te levar à força, disse Murphy, a mão pousando no cabo da arma. Foi nesse momento que Isadora saiu da casa, atraída pelos gritos. Dante viu o medo se espalhar pelo rosto dela quando compreendeu a situação, e algo se partiu dentro de seu peito. Ele havia prometido a si mesmo que nunca traria problemas para a vida dela, mas agora seus pecados do passado estavam ameaçando o futuro que haviam construído juntos. Dante, chamou ela, a voz tremula. Volte para dentro, Isadora, disse ele, sem tirar os olhos dos caçadores de recompensas. Ah, então essa é a nova conquista, disse Murphy com um sorriso cruel. Bonita. Talvez devêssemos levá-la também, como testemunha. A sugestão fez Dante ver vermelho. Numa fração de segundo, ele sacou a arma e apontou para Murphy. Toquem nela e eu mato vocês três antes que consigam piscar. Dante, não! Gritou Isadora, correndo em direção a ele. Mas era tarde demais. Murphy havia sacado sua própria arma, e os outros dois o seguiram. O que aconteceu a seguir foi um borrão de tiros e gritos. Quando a fumaça se dissipou, Murphy estava no chão com um buraco no peito. Um dos outros homens estava ferido mas vivo, e o terceiro havia fugido. Dante não havia sido atingido, mas sabia que sua vida em esperança havia acabado. Havia matado um caçador de recompensas, e agora haveria mais homens atrás dele, mais perigos que ameaçariam Isadora. Você tem que ir embora, disse ela, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto compreendia a situação. Não vou deixá-la, disse Dante, mas até ele sabia que não tinha escolha. Se você ficar, eles vão voltar. Em maior número. E da próxima vez, eu posso me machucar. Dante sentiu seu mundo desabar. Pela primeira vez em sua vida, ele havia encontrado o amor verdadeiro, apenas para descobrir que não poderia mantê-lo. Seu passado havia finalmente o alcançado, como ele sempre soube que aconteceria. Dante passou a noite arrumando suas coisas, cada movimento pesando como chumbo em seu coração. Isadora o observava em silêncio, tentando memorizar cada detalhe dele. A forma como seus músculos se contraíam quando levantava peso, o jeito como seus cabelos caíam sobre os olhos, o som de sua respiração no silêncio da noite. Venha comigo, pediu ele pela 10ª vez. Você sabe que não posso, respondeu ela pela 10ª vez. Esta fazenda é tudo que tenho. É onde Henry e eu planejamos viver quando viéssemos para a América. Não posso abandoná-la. Então está escolhendo um fantasma ao invés de mim. As palavras saíram mais amargas do que ele pretendia, e Isadora recuou como se tivesse sido esbofeteada. Não é justo, sussurrou ela. Você sabe que não é isso. Dante imediatamente se arrependeu de suas palavras. Ajoelhou-se diante dela, tomando suas mãos nas suas. Me perdoe. Eu sei que você me ama. É exatamente por isso que preciso ir embora. Não posso ser responsável por colocar você em perigo. E o que vou fazer sem você? Perguntou ela, a voz quebrada pela dor. Você vai viver, disse ele, beijando suas mãos. Vai continuar criando seus cavalos, lendo seus livros de poesia, sendo a mulher incrível que sempre foi. E talvez, algum dia, quando tudo isso acabar, eu possa voltar para você. E se você não puder? Dante não tinha resposta para isso. Ambos sabiam que as chances de ele conseguir limpar seu nome e voltar eram mínimas. O mundo era vasto e cruel com homens como ele. Eles fizeram amor pela última vez naquela noite, com uma desesperança que tornava cada toque mais intenso, cada beijo mais profundo. Era como se tentassem condensar uma vida inteira de amor em algumas horas,
gravar na pele e na alma o suficiente para durar uma eternidade de separação. Quando o sol nasceu, pintando o céu do Texas com tons de rosa e dourado, Dante montou em seu cavalo. Isadora estava na varanda, vestindo o mesmo vestido branco que usará no dia em que se conheceram, como se quisesse dar uma simetria cruel àquele final. Eu vou te encontrar, prometeu ele, embora soubesse que era uma promessa vazia. Não importa quanto tempo demore, eu vou voltar para você. E eu vou esperar, respondeu ela, mas havia resignação em sua voz. Por quanto tempo for necessário. Dante partiu sem olhar para trás, porque sabia que se o fizesse, nunca conseguiria ir embora. Mas levou consigo a imagem de Isadora na varanda, o cabelo esvoaçando no vento matinal, os olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas. Os meses que se seguiram foram os mais sombrios da vida de Dante. Ele vagou pelo Novo México, Colorado e Nevada, sempre se mantendo à frente dos caçadores de recompensas que ainda o perseguiam. Trabalhou em minas, ranchos isolados e ferrovias, sempre usando nomes falsos, sempre pronto para partir ao primeiro sinal de perigo. Mas a pior parte não era a constante vigilância ou o trabalho pesado, era a solidão que corroía sua alma como ácido. Pela primeira vez em sua vida, Dante compreendia o que era a saudade verdadeira. Não era apenas desejo físico ou atração. Era uma dor constante no peito, como se uma parte vital de si mesmo tivesse sido arrancada. Ele escrevia cartas para Isadora que nunca enviava, temendo que fossem interceptadas e usadas para rastreá-lo. Em suas fantasias noturnas, ela estava sempre lá, rindo ao seu lado, dormindo em seus braços, sussurrando palavras de amor em francês que ele não entendia mas sentia no coração. As outras mulheres que tentaram se aproximar dele durante esse período foram gentilmente rejeitadas. Dante havia descoberto que, uma vez que você prova o amor verdadeiro, tudo mais parece uma imitação pálida e insatisfatória. Ele era como um homem que havia bebido do melhor vinho e agora achava a água amarga. Em Denver, trabalhou numa ferraria por alguns meses, usando o nome de Diego Morales. O proprietário, um alemão chamado Klaus Weber, percebeu rapidamente que Dante não era um simples trabalhador em fuga de dívidas, como alegava. Você tem mãos de pistoleiro, disse Klaus numa tarde, observando Dante trabalhar no ferro quente. E olhos de homem que viu muita coisa. Todo mundo tem um passado, respondeu Dante, martelando uma ferradura com mais força do que o necessário. Sim, mas nem todo mundo carrega o peso do seu passado como você. O que você perdeu, Diego? A pergunta atingiu Dante no coração. Ele parou de martelar e olhou para Klaus, um homem de 60 anos que havia fugido da Alemanha décadas atrás por razões que nunca revelara. Tudo, admitiu Dante. Perdi tudo. Foi Klaus quem sugeriu que Dante procurasse um advogado. O alemão tinha contatos em Denver, homens que lidavam com casos complicados e histórias duvidosas. Através deles, Dante descobriu que Sarah Wellington havia se casado com um comerciante de gado rico e retirado todas as acusações contra ele, aparentemente satisfeita com sua nova vida e desejosa de esquecer o passado. Outros casos menores contra Dante haviam prescrito ou foram arquivados por falta de evidências. Depois de quase um ano de exílio, ele estava tecnicamente livre para voltar ao Texas. A notícia deveria tê-lo enchido de alegria, mas Dante sentiu apenas uma ansiedade paralisante. E se Isadora tivesse seguido em frente? E se ela tivesse encontrado outro homem, alguém que pudesse lhe dar a estabilidade que ele nunca conseguiria oferecer? E se ela simplesmente não o quisesse mais? Durante semanas, ele adiou a viagem de volta. Trabalhava durante o dia para não pensar, bebia durante a noite para adormecer, mas os fantasmas de suas dúvidas o perseguiam constantemente. Foi uma carta que finalmente o fez tomar a decisão. Uma carta que chegou à ferraria endereçada a Diego Morales, mas que Dante sabia ser para ele. Não havia remetente, apenas algumas linhas escritas numa caligrafia delicada que ele reconheceria em qualquer lugar. O inverno aqui foi longo e frio sem você. Os cavalos sentem sua falta. Eu sinto sua falta. Se o vento trouxer notícias suas, saiba que meu coração ainda queima com a mesma chama. Esperando sempre. E,
Dante leu a carta tantas vezes que as palavras se tornaram borradas. Isadora havia encontrado uma forma de contatá-lo, provavelmente através de Jake do bar, que devia conhecer alguém em Denver. O mais importante, ela ainda o amava. Ainda o esperava. Naquela mesma noite, Dante deixou Denver. Esperança parecia exatamente a mesma quando Dante cavalgou pela rua principal numa tarde de primavera. A mesma igreja branca, as mesmas casas baixas, o mesmo salão de Jake. Mas algo era diferente, havia menos movimento, menos vida na pequena cidade. Jake quase derrubou a garrafa que estava limpando quando viu Dante empurrar as portas de vai-vem. Dante Fierro, murmurou o proprietário do bar. Pensei que você estivesse morto. Quase, respondeu Dante, removendo o chapéu. Mas consegui limpar meu nome. As acusações foram retiradas. Jake acenou com a cabeça, mas havia algo em seus olhos que fez o estômago de Dante se contrair. Você sabe sobre Isadora? O mundo parou. O que sobre ela? Ela ficou doente no inverno. Uma febre que não passava. Doc Martinez fez o que pôde, mas... Jake não conseguiu terminar a frase. Dante sentiu como se tivesse levado um tiro no peito. Ela morreu. Não, Jake se apressou a dizer. Mas ficou muito fraca. Perdeu peso. Passou semanas de cama. Só agora está começando a se recuperar. Dante não esperou para ouvir mais. Saiu correndo do bar, montou em seu cavalo e galopou como um homem possuído em direção à fazenda de Isadora. Encontrou-a no jardim, ajoelhada entre as flores que plantara na primavera. Ela estava mais magra, pálida, mas ainda era a mulher mais bonita que ele já havia visto. Quando ela ergueu os olhos e o viu, a expressão de choque em seu rosto foi rapidamente substituída por uma alegria tão intensa que o fez desmontar e correr em direção a ela. Dante, sussurrou ela, levantando-se com dificuldade. Ele a pegou nos braços antes que ela pudesse cair, sentindo como ela estava frágil, como um pássaro ferido que precisava de cuidado e proteção. Eu voltei, disse ele, a voz rouca de emoção. Eu prometi que voltaria. Pensei que fosse um sonho, murmurou ela contra seu peito. Sonho tanto com você que às vezes não sei mais o que é real. Isto é real, disse ele, beijando seus cabelos. Eu sou real. E nunca mais vou deixar você. Durante as semanas seguintes, Dante dedicou-se inteiramente a cuidar de Isadora. Cozinhava para ela, ajudava a tomar banho quando ela estava muito fraca, lia poesia francesa em voz alta mesmo pronunciando as palavras incorretamente, apenas para vê-la sorrir. Você não precisa fazer isso, dizia ela sempre que ele aparecia com uma bandeja de comida ou um copo de chá quente. Preciso sim, respondia ele sempre. Você cuidou do meu coração quando eu estava perdido. Agora é minha vez de cuidar de você. Gradualmente, Isadora foi recuperando a força. As cores voltaram ao seu rosto, o brilho retornou aos seus olhos verdes, e sua risada cristalina ecoou novamente pela fazenda. Dante observava cada pequena melhoria como se fosse um milagre. Uma noite, quando ela já estava quase completamente recuperada, Isadora fez uma pergunta que o pegou desprevenido. Por que você voltou mesmo depois de eu ter ficado doente? Mesmo sabendo que eu poderia estar fraca, mudada. Dante parou de escovar o cabelo dela e a encarou através do espelho da penteadeira. Porque te amo. Não apenas seu corpo bonito ou sua força. Amo sua alma, sua essência, a mulher que você é em todas as circunstâncias. Mesmo se eu fosse apenas uma sombra do que era antes. Especialmente então, disse ele, beijando o topo de sua cabeça. Porque seria quando você mais precisaria de mim. Isadora se virou na cadeira para encará-lo diretamente. Eu te amo tanto que às vezes dói fisicamente. Durante a febre, a única coisa que me manteve viva foi a esperança de te ver novamente. Você não vai se livrar de mim nunca mais, prometeu Dante. Somos dois pássaros de fogo, lembra? Destinados a voar juntos. 2 anos depois, Dante e Isadora eram conhecidos em toda a região como o casal mais apaixonado do Texas.
Ele havia se transformado de nômade sem rumo em fazendeiro dedicado, trabalhando lado a lado com ela para transformar a propriedade numa das mais prósperas da área. Eles se casaram numa cerimônia simples na Igreja Branca de Esperança, com Jake servindo como padrinho e metade da cidade como testemunha. Isadora usou um vestido branco simples, Dante um terno novo que havia encomendado especialmente para a ocasião. Quando o padre perguntou se ele prometia amá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, Dante respondeu com uma convicção que fez lágrimas brotarem nos olhos de todos os presentes. Prometo amá-la com cada batida do meu coração, em cada respiração que eu der, até meu último dia na terra e além. À noite, em sua nova casa que haviam construído juntos no local onde ficava a velha cabana da fazenda, eles fizeram amor com a mesma paixão ardente do primeiro dia, mas agora temperada pela segurança do amor eterno. Sabe o que descobri? Murmurou Isadora, deitada nos braços dele enquanto observavam o fogo crepitar na lareira. O que? Perguntou Dante, seus dedos traçando padrões preguiçosos em sua pele nua. Que é possível ter dois grandes amores na vida. Henry foi meu primeiro amor, doce, seguro, como um poema delicado. Você é meu segundo amor, selvagem, intenso, como uma tempestade de fogo. E qual você prefere? Perguntou ele, embora não tivesse medo da resposta. Não se escolhe entre o sol e a lua, disse ela, beijando seu peito. Cada um ilumina a vida de uma forma diferente. Henry me ensinou o que era amar. Você me ensinou o que era estar viva. Dante sorriu, puxando-a mais para perto. E você me ensinou que um pássaro de fogo pode encontrar um ninho sem perder suas asas. Do lado de fora, o vento do Texas soprava através dos campos, mas dentro da casa, envolvidos um nos braços do outro, Dante e Isadora queimavam com uma chama que nem mesmo a eternidade seria capaz de extinguir. O conquistador havia finalmente sido conquistado, e a viúva havia aprendido que o coração tem capacidade infinita para amar. Seus corpos se moveram juntos numa dança ao som de Pássaro de Fogo de Paula Fernanda, como o próprio tempo, duas chamas se tornando uma só, dois pássaros de fogo voando em direção ao infinito, para sempre ardentes, para sempre livres, para sempre unidos. Pássaro de fogo que canta ao teu ouvido, te amando feito um louco, nas asas do sonho, rumo ao teu coração, minha eterna paixão. Gostou? Curta, comente e compartilhe com quem gosta de romances também. E me conta nos comentários até onde a história chegou. Eu amo quando vocês interagem comigo. Obrigado pelo seu tempo. Gratidão, um abraço e até mais.